Amém? Então tá jóia. Vamos então à palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 14. O tema dessa mensagem é Jesus, Filho de Deus. Romanos 8, verso 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero falar sobre Jesus, o Filho de Deus. O que nós podemos aprender com Jesus nessa filiação de Filho de Deus? A palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus. E muitas vezes isso fica muito vago para nós. Muitas vezes nós falamos, não, todo mundo é filho de Deus. E esse texto de Romanos é um texto que eu quero explanar com vocês um pouco e explicar duas coisas interessantes. Nós precisamos entender que a língua portuguesa ela é muito vaga dentro do que se estuda da palavra. Seria muito importante que todos nós pudéssemos conhecer o grego, o hebraico. Como nem todos temos condições, eu aconselho a você a comprar uma Bíblia como essa aqui, ó. Cadê? A sua é, Gisele? A sua, Luan, levanta a sua Bíblia aí. Essa Bíblia, a sua também é, né? Levanta aí também. Essa Bíblia é uma Bíblia que tem... presta aqui, Luan. É uma Bíblia que não é cara, tá? Você encontra pela internet, você pagou quanto? 100? 110? 140 reais. É uma Bíblia que vale a pena. Eu aconselho você a comprar. É a palavra-chave do hebraico e do grego. Então você pega ela aqui. Você pega no Velho Testamento, né? E aí as palavras estão grifadas e elas têm um número. Você vai lá atrás no Velho Testamento e nesses números, no caso aqui no Velho Testamento, em hebraico você descobre qual é a literal linguagem do que está falando, para que você contextualize o texto e entenda. No Novo Testamento também tem aqui em grego. Então essa Bíblia ela tem me ajudado muito. Muitos irmãos, quem tem essa Bíblia aqui, levante, deixa eu ver. Levanta a sua Bíblia assim, quem não tem, mas tem em casa, levanta essa Bíblia, essa aqui. Levanta bem ela. Muitos irmãos já compraram. Eu aconselho você a ter essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa. E esse texto, se nós lermos pela língua portuguesa, fica difícil de entender, né? Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus. Ok. Então nós entendemos aqui que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok? Então eu pergunto para você, por que tem muitas pessoas que são filhos de Deus, que nós vemos no cotidiano, na igreja, e elas não têm ainda um caráter transformado? São imaturas. Veja que Paulo fala
que alguns filhos de Deus, ele deu o quê? Leite. Para outros filhos de Deus mais maduros, ele deu o quê? Alimento sólido. Veja que Paulo ele faz uma distinção entre os filhos de Deus. Filhos imaturos, que bebem leite. Quando ele está fazendo essa analogia, ele está querendo dizer que para eles ele teve que dar um alimento mais fraco. E para os maduros ele pôde dar um alimento mais sólido. Se existe um alimento para os iniciantes e existe um alimento mais poderoso da palavra de Deus, obviamente que eu quero o alimento mais poderoso. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero crescer espiritualmente. Quantos desejam? Então, se existe essa diferença, eu preciso identificar como pastor, principalmente eu, dentro da igreja, quem é imaturo e quem é maduro. Porque senão eu posso correr o risco de dar o alimento errado, dar a dieta errada. Ok? E eu preciso também discernir qual aqueles que já deveriam ser maduros e ainda não são, para exortá-los. Também, os próprios irmãos precisam saber em que condição estão. Eu sou um filho de Deus, ok, ponto. Mas você é um filho maduro ou um filho imaturo? A igreja hoje está cheia de filhos maduros ou imaturos? Veja o que ele fala, que os filhos que são guiados pelo Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Por quê? Porque não podemos ser filhos sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Somente o Espírito Santo tem o poder de nos dar essa oportunidade, porque todos pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Jesus veio e morreu e fez o caminho de volta para nos voltarmos para Deus. Quando era instituída a lei no Velho Testamento, eles todos eram filhos imaturos. Por quê? Porque eles estavam sujeitos, filhos de Deus, sujeitos à lei. Quando Jesus veio e remiu o pecado da humanidade e depois enviou o Espírito Santo, todos agora têm a oportunidade de serem filhos maduros, porque não estão mais presos à lei. O que isso significa? Você pega uma criança pequena, você fala para ela, você não pode levantar essa cadeira. E você tem que colocar uma lei para ela ter medo e obedecer, sim ou não? Então você fala para o teu filho, você não pode levantar daqui, senão chegar lá em casa, você vai apanhar. Quem aqui já fez isso com o seu filho? Todo pai. Por quê? Ele não compreende, ele não tem ainda a maturidade para compreender a responsabilidade que é de estar num culto e ter que ficar quieto. Então você às vezes tem que ser firme. Ok? É um exemplo, tá, irmãos? Agora você pega um adulto, né, que vai 50 vezes no banheiro no culto, que toma 5 litros de água no culto. E aí? Ele não deveria estar fazendo mais isso, porque ele já tem maturidade para compreender. Quantos estão entendendo? Então, eu não vou chegar a ficar ameaçando, se você levantar mais uma vez, você vai ver só. Não. Quem vai ser prejudicado vai ser a própria pessoa. A maior punição que ela pode receber é ela mesma ser prejudicada, de não estar recebendo a palavra, de não ter reverência na casa de Deus, de tirar a atenção das outras pessoas quando ela fica levantando. Estou dando exemplo, tá? Não estou dando indireta não, tá? Estou dando um exemplo que é comum entre nós. Então, quando a igreja, quando o povo de Deus, o povo de Israel, no Velho Testamento tinham leis, eles eram filhos de Deus, imaturos, porque eles estavam presos a uma lei. Mas agora, pelo poder da graça e do Espírito Santo, eles estão presos por um compromisso. Quando a gente fala aqui na igreja, nós precisamos dar uma resposta ao que Deus está fazendo. O que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Eu estou querendo ativar em você o desejo de ser um filho maduro. Você vem para a igreja e vê a glória que Deus está derramando nesse lugar. Você tem que ir embora e você tem que mudar a sua atitude. Você tem que dar uma resposta ao que Deus está fazendo aqui. Você não pode simplesmente usufruir disso. Amém, irmãos? Então, nós estamos conseguindo entender algo aqui nessa manhã, que todos somos filhos de Deus, porém, existe uma distinção entre filhos imaturos e filhos
maduros. Ok? Ok? No verso 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante que no verso 14, no verso 15 e no verso 16, qual é a mesma palavra que nós encontramos nos 3 versículos? Além de espírito, qual outra palavra? Qual outra? Filho. Ok? Você pega o verso 14, o verso 15, o verso 16, está falando filho. Somos filhos. Não vivemos mais escravizados porque somos filhos. Esses três versículos, quando está falando filho ali no grego, a palavra utilizada ali é teknon. Teknon, no grego, o que nós tínhamos combinado, Samuel? Saiu? Teknon no grego é aquele filho meramente, filho por nascimento, criança. A palavra teknon no grego significa criança, aquele que nasceu de você, que foi gerado de você. Ok? Então quando nós estamos lendo aqui, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estaria aqui na original dizendo: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são crianças de Deus, nasceram de Deus. Por isso que nós chamamos ele de Abba Pai, né? No grego, Abba Pai na verdade é uma expressão aramaica que dá o título a Deus de Pai, mas no grego é Pater, que significa progenitor, aquele que gera. Então está falando aqui que nós somos filhos, crianças. Então o que isso quer dizer? Que depois do pecado, depois de tudo de ruim que aconteceu na nossa vida, agora em Cristo, pelo poder da morte de Cristo na cruz e pelo poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, nós nascemos de novo, somos como crianças. O que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo, está falando do novo nascimento. E isso é muito bom, porque se eu vivia uma vida ruim, se eu cometi tantos erros, agora eu sou uma criança, eu estou tendo uma nova oportunidade. Amém? Então, espiritualmente falando, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que têm o Espírito Santo, se tornam filhos de Deus, se tornam crianças, tendo a oportunidade de uma nova vida. A criança, ela nasce perfeita, a pele dela é perfeita, porque nunca foi queimada pelo sol, nunca foi molestada. Você como criança, você recebe a cura e a restauração de tudo que te molestou. Você tem a oportunidade de uma nova vida, e você não tem o espírito de escravidão, você não é mais escravo do pecado, porque você diz: eu sou filho de Deus, e o Espírito de Deus fala dentro de você. Ele é seu pai, ele é o papai querido, ele é pater, ele é o progenitor, ele que gerou você. Então, tudo que você precisa, olha para mim, para ser um filho obediente de Deus, Deus gera dentro de você. Você não depende de um esforço humano, não depende de você se esforçar. O Espírito Santo coloca dentro de você. Você precisa somente estar disponível para isso. Quantos estão entendendo? Então, servir a Cristo não é uma religião. Você não deixa de ser de outra religião para virar evangélico. E então, agora eu não posso fazer isso. Mas se eu vim para essa igreja, eu não posso cortar o cabelo, eu não posso mais sair, eu não posso fazer isso. Depois que eu batizar, não vou poder fazer essas coisas. Não, você não entendeu. Você abandonou o pecado, e o salário do pecado é a morte. E agora ele te dá uma nova vida. E você é como um bebê, uma criança que agora tem uma oportunidade de acertar em novas decisões, em novos caminhos, conduzidos pelo Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo, ele conduz você. Mas como então que uma criança, Diego, vai saber decidir o que é melhor? Se ela é nova, ela é imatura, o Espírito Santo vai ajudar.
Então você tem a ajuda do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Esse é o processo. E então, no verso de número 17, nós vemos algo diferente. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando que se nós somos filhos, o filho ele tem que fazer o quê? Ele tem que herdar a herança do seu pai. Espera aí, então mudou o diálogo. Porque nós estamos falando no verso 14, 15, 16, 17, de quê? De que todos nós somos filhos de Deus, porém, na primeira instância, somos todos imaturos. Somos todos despreparados. O Espírito Santo vai nos preparar. E o que a gente lembra? A gente lembra do filho mais novo, filho pródigo, quem lembra? Ele era o filho mais novo, portanto o mais imaturo, e ele recebeu parte da sua herança, e ele gastou ela de qualquer forma, porque ele era imaturo. Então agora no verso 17, o Senhor está falando: eu vou dividir a minha herança com você, porque você é meu filho, eu vou te dar a minha herança. E também nos chama uma outra responsabilidade. Como que eu me torno herdeiro? Com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. O que significa isso? Se eu participar do que Jesus sofreu, eu também vou receber o resultado que Ele recebeu. Jesus, Ele foi caluniado, Ele foi injustiçado, Ele foi perseguido, Ele sofreu todas as dificuldades que qualquer homem sofre, mas ao vencer, Ele recebeu o quê? O nome que está acima de todo nome. Ele recebeu poder sobre demônios, Ele recebeu poder sobre a morte, Ele recebeu um lugar à direita de Deus Pai, Ele recebeu uma herança. Por quê? O pai só divide a herança, só partilha a herança com o filho que é maduro. O pai não partilha a herança com filhos imaturos. Veja se você entende. Então o primeiro estágio, todos são tecnon, todos são filhos imaturos, são filhos nascidos de Deus, são filhos que nasceram de Deus, são todos tecnon. Agora eu te pergunto, o filho tecnon, ele herda a herança? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Por quê? Porque ele ainda é criança, ele é imaturo, ele é despreparado, ok? A palavra de Deus nos diz, no texto de Gálatas, algo interessante. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 7, na NVI. Olha o que diz. Gálatas 4, de 1 ao 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, imaturo, menino, criança, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ok? Embora seja dono de tudo. Presta atenção nesse texto, como é poderoso. Eu estou dando uma explicação para você sair daqui entendendo. Está falando que, embora você sendo herdeiro de uma pessoa que tem muitas posses, você não passa, você é como um escravo, embora sendo herdeiro de tudo, porque você ainda é um menino. Isso quer dizer então que não se entrega herança para meninos, pessoas imaturas. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que é isso? O menino, ele tem o que? Tutores. Ele está fazendo uma analogia para a gente entender no sentido espiritual. O menino, ele é dono de tudo, mas não pode usufruir por enquanto, porque é menino e vai usar de forma errada. Então ele tem tutores, administradores que cuidam das suas coisas. Ok? Assim também nós, quando éramos menores, agora está falando no sentido espiritual nosso, do tecnon. Ok? Está falando do nosso tecnon, quando a gente estava lá, foi gerado por Deus, ainda crianças, espiritualmente falando.
Quando menores estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, olha só, você está conseguindo entender que Jesus não te salvou para você ficar só nessa vidinha de salvo, de uma vez salvo, salvo para sempre, de você pensar só em você, de você falar, não, eu sou filho de Deus, então agora tenho toda a autoridade, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Deus ele nos quer levar à plenitude. O que é isso? Deus quer nos levar a um amadurecimento. Quantos conhecem pessoas aqui, amigos, que cresceram com você, permaneceram irresponsáveis e imaturos, e a vida deles hoje é um estrago? Levanta a tua mão. Imaturidade. Imaturidade. Vamos ver. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Quando Jesus nasceu, ele nasceu o quê? Está falando aqui, debaixo da lei. O filho debaixo da lei é o quê? Imaturo. Que no grego é teknon. Vocês podem falar mais alto, por favor? Teknon. Então está falando que quando Jesus nasceu, ele nasceu o quê? Teknon. Ele sujeitou essa mesma natureza que nós. Nasceu como filho, imaturo, criança. Jesus chorava, fazia birra. E até os 30 anos ele ficou com Maria. Ok? A fim de redimir os que estavam sob a lei. Por que Jesus veio e sujeitou a lei? Para também redimir. A palavra redimir é o quê? Resgatar o conceito correto. Jesus veio também sujeitando a mesma lei de homens, nascendo como criança. Por que Jesus nasceu adulto, Diego? Está aqui a explicação. Porque ele tinha que passar pelo mesmo processo que todo ser humano, começar como imaturo, como teknon, para resgatar os imaturos. Ele respeitou o processo. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E aí ele clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por seu filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui novamente, até o versículo 6, está falando de teknon. Jesus veio e nasceu filho na lei, teknon. Agora no final do versículo 7 fala o quê? Assim já não é mais escravo. Por que ele não é mais escravo? Porque deixou de ser imaturo para ser maduro. E agora que é maduro, toma posse da herança. Ok? Assim não é mais escravo, mais filho. Aqui o filho está qual? Não está teknon. Agora não está teknon, está huios. Huios. E o que significa? Identificado como filho, que alguém por ter traços muito fortes de caráter ou personalidade. O huios é o filho que é identificado por ser seu filho, não só por nascer de você, mas porque tem as características que você tem. É o filho maduro. O que quer dizer? Você pegou um filhinho pequenininho. Vem cá, Henrique. E ele nasceu. Então, quando ele nasceu, ele é teknon. Vem cá, Paulo. Ele é teknon. Ele é uma criança pequena, não tem maturidade. Então ele é comparado a um escravo. Por quê? Porque ele faz a vontade do pai dele. Se ele falar assim, eu quero dormir na casa do pastor, o pai dele fala, o que você acha, Paulo? Não. Então ele fala não. Ele não tem liberdade de escolha, porque ele não tem condições de escolher. Então ele é o quê? Teknon. Ok? Então o pai começa a fazer o quê? Começa a ensiná-lo os princípios, para que através desses princípios ele possa herdar tudo que o pai conquistou. Então quando ele cresce, agora ele é livre para ir e manifestar tudo que o pai ensinou. E agora ele é o quê? Huios, que é um filho maduro. E todo mundo vai falar, o Henrique é filho do Paulo. Por quê? Porque ele faz exatamente o que o Paulo faz.
Ninguém vai falar assim, ele é filho do Paulo, porque o Paulo deitou com a Jana e eles, no amor que eles tiveram, a sementinha que foi colocada lá, nasceu ele. Não. Todos vão reconhecer que ele é filho dele pelo que ele faz. Aí nasceu aquela expressão, filho de peixe, peixinho é. Quando alguém faz as coisas erradas que alguém da família faz ao pai, fala o quê? Qual outra expressão? Né? Filho de peixe, peixinho é, faz as mesmas coisas. Ou então fala tal pai, tal filho. Por quê? O filho é identificado pelas suas características, pela sua identidade e personalidade. Então, pode voltar, obrigado. Aqui no último texto ele fala, assim você já não é mais escravo. Você não é mais um filho imaturo. Você não é mais um filho que eu preciso ficar falando o que deve e o que não deve fazer. Porque dentro de você já foi gerado através do Espírito Santo uma maturidade, ao ponto de você saber decidir entre o bem e o mal. Ao ponto de você fazer coisas que glorificam o meu nome. Quantos estão entendendo? E então, ele diz, mas você é filho. Ali filho agora é o quê? Qual o tipo de filho que está ali agora no grego? Se nós lemos só no português, dá para entender? A diferença não dá. Agora dá. Ruios. E por ser filho, ruios, maduro, Deus também o tornou herdeiro. Porque voltando lá no primeiro versículo desse capítulo, fala o quê? Que se o herdeiro for um menino, nada o difere de um escravo. E enquanto for escravo, ele não pode herdar a herança. Ok? Aí, vamos mais fundo, olha que tremendo. Lembra da história do filho pródigo? Quantos filhos ele tinha na história? 2. Quem era o que saiu de casa? O mais velho ou o mais novo? Então ele era quem? Tecnon, imaturo. E ele recebeu a herança. E aconteceu com ele exatamente o que está falando aqui. Ele gastou a sua herança de forma o quê? Dissoluta. Porque ele era escravo dos seus desejos. Não tinha ninguém para falar para ele, não faça isso, não gaste desse jeito. E ele gastou tudo, porque ele usou como um escravo. O pai dele levou muitos anos para conquistar tudo aquilo, porque obedeceu vários princípios. E agora ele perdeu tudo, porque ele não guardou os princípios. Só que ele volta. E ele reconhece o pecado dele. E ele fala para o pai, pai, me aceita como um dos teus escravos. Porque eu fui tecnon e continuo sendo tecnon porque gastei tudo. Então me aceita como escravo, porque eu não sei dar conta, não sei administrar isso. E quando o pai vê que ele reconhece o pecado dele, o pai fala o quê? Não, eu vou te aceitar como ruios. Eu vou te aceitar como filho maduro. Vou colocar sandália nos seus pés, que simboliza a santificação da sua caminhada. Para onde você vai caminhar. Vou te dar vestes, porque a veste mostra por onde você passou. Se vê alguém com a calça suja de barro, você sabe que a pessoa passou por um lugar que tinha barro. Suas vestes, sua identidade. Vou te dar uma aliança, vou colocar no teu dedo. Por quê? Vou te tratar como homem. Nós temos uma aliança. Por onde você for, você vai honrar essa aliança. E vou pegar um cordeiro tecnon, novinho, que foi engordando para esse dia, para fazer um jantar, para colocar para você. Existia, olha que tremendo isso, é tão profundo, eu estou indo devagar. Existia uma tradição entre os romanos, os gregos e também entre os judeus, em que quando o filho assumia as características do pai, então ele era reconhecido como filho. Eu não sei se você entendeu. Vamos voltar a Romanos. Guarda essa história do filho pródigo que eu vou voltar lá. Romanos capítulo 8. Essa palavra é uma palavra de ensino. Romanos capítulo 8. No versículo 15. Preste muita atenção agora. Os pastores e todos vocês. Eu quero que vocês leiam o versículo 15 para mim. Toda a igreja aqui em cima vai estar. Recebeu um espírito de adoção.
O que é adoção na nossa cultura? Você pega um filho de alguém, coloca dentro da tua casa e o trata como seu filho. Dentro da nossa cultura, adoção, por isso que a gente não consegue entender esse texto, é quando você quer adotar alguma criança, ou porque não pode engravidar, ou porque quer ter mais filhos, você pega alguém que não nasceu de você e adota. Só que o texto aqui, adoção, que ele está falando, não é isso. Não é nesse sentido. A palavra aqui no grego, para esse termo, adoção, é uma palavra meio difícil de falar, não sei se eu vou arriscar, mas é uma palavra interessante, que é uma mistura de ruios, que é ruiotesia. Sabe o que significa isso? É tremendo. No primeiro século antes de Cristo, no primeiro século antes de Cristo, o que eles faziam? Tanto os romanos, quanto os gregos, quanto os judeus. O filho nascia tecnô, nascia imaturo. Então eles iam ensinando os princípios familiares. Quando eles viam que o filho começou a reproduzir, eles faziam uma festa, matavam um cordeiro, tecnô, um cordeiro novo, que era engordado para isso. E eles faziam um processo de passagem. E isso era chamado de adoção. É como se eu adotar o meu próprio filho. O que significa? Você lembra quando nasceu Jacó e Esaú? Os dois nasceram juntos. Quem nasceu primeiro? Esaú. Pela lei, quem tinha que ser o herdeiro? O primogênito, Esaú. Mas quem recebeu a bênção? Jacó. Por quê? Aí eu entendi essa questão, pastor Adriano. Jacó não precisava ter enganado o pai dele. Porque aquele que tem as características do pai é que é adotado para ser o herdeiro. E não precisa ser necessariamente o primeiro filho. Então vamos supor que naquela época eles tinham muitas terras e tinham muitos filhos. Não necessariamente o herdeiro seria o primeiro. Se aquele primeiro filho continuasse sendo tecnô e não se tornasse ruios, o primeiro filho na cadeia de sucessão que se tornasse ruios era o que herdaria toda a herança. Então isso era chamado de processo de adoção. Então é como se eu tiver o meu filho Samuel, ele é meu filho porque nasceu de mim. Mas agora o Samuel faz exatamente o que eu faço. Então eu falo, igreja, eu estou reconhecendo publicamente que o Samuel é meu filho. O filho só era reconhecido publicamente como filho, como ruios. E era chamado de processo de adoção do próprio filho, quando o filho tinha as características do pai. Olha que tremendo isso. Quantos conseguiram entender? Então esse processo de adoção deles é diferente do nosso. Não é adotar um estranho, mas era adotar o próprio filho. Sabe aquelas pessoas que têm um filho e não tem prazer nele? Todo mundo ama o seu filho, mas tem filhos que você não tem prazer. É justamente isso. É pegar o filho que tem prazer e ter o reconhecimento público. É pegar o filho que tem prazer e falar assim, ó, eu estou fazendo essa festa, estou adotando. Então escute aqui, olha para mim. Quando o filho pródigo volta para casa, ele reconhece, e o pai coloca um anel no dedo dele, vestes, sandálias e dá uma festa, sabe o que ele está falando? Eu estou adotando você agora como meu filho. Agora sim você está pronto para ser ruios. Você é maduro porque você reconheceu o teu pecado. Enquanto, em contrapartida, o filho mais velho, que deveria ser o filho, era tecnô. Por quê? Ele era tão imaturo que ele não podia dar conta do processo de perdão do seu irmão. Ele ficou mexido com isso. Ele ficou com inveja. Quantos de nós, irmãos, somos tecnô? Temos por posição e de direito legal uma posição, mas legitimamente não somos ruios, somos tecnô. Quantos patriarcas da igreja hoje estão agindo como tecnô? E Deus está levantando os novos com maturidade para ser ruios, para falar, não, transfere a herança para ele. Deus está levantando uma igreja que vai começar assim, ó, pequena, mas que vai herdar a herança e a autoridade. Não vai buscar o ouro e a prata, vai buscar o levanta e anda. Ele vai falar, divide a minha herança com eles, porque eles são ruios. Porque embora tendo falhado várias vezes, eles voltaram e reconheceram. Coloca um anel
coloca vestes, coloca sandálias, dá um novilho cevado para eles, dá um novilho novo, sacrifica um novilho tecnon para eles, puro, para eles comerem, porque a partir de agora eu reconheço publicamente que eles têm o caráter que eu tenho. Aquele filho mais velho não tinha o caráter do pai, de generosidade, de perdão, ele era tecnon. Então quem recebeu a herança? O filho pródigo. Essa é a maior beleza da graça de Deus. Não importa quantos anos você estava lá no pecado, se você vem no começo como tecnon, desenvolve a tua maturidade espiritual e vira ruios, você pode amanhã estar aqui pregando, e gente que está aqui na igreja ficar aí sentada ouvindo. Você pode estar aqui amanhã ministrando louvor, você pode amanhã depois estar liderando uma igreja, ministério evangelístico. Deus pode estar te usando, porque é para isso que Deus te levantou, filho, para ser maduro. O filho maduro, ele não se apega com coisas dessa terra, ele não se apega por coisas pequenas, ele não se ensoberbece, ele não tem inveja do seu irmão, ele não se sente ameaçado pelo outro. Poxa, mas o pastor está dando oportunidade para aquele cara, ele errou. É porque ele é ruim, você é tecnon, você não vai conseguir entender isso. Você é imaturo, porque você não está buscando a plenitude do caráter de Cristo em você. Então, lá em Romanos 8, 17, que é a primeira vez nesses versículos de Romanos que ele coloca o ruios, ele começa a falar de coisa ruim. Ele fala de coisa boa primeiro. Olha, vocês são filhos e não escravos, por isso vocês têm a herança de Deus, herdeiros com Deus e cordeiros com Cristo, se vocês participarem dos mesmos sofrimentos que ele participou. Você fala isso para uma criança? Ó, filho, vem cá, deixa o pai falar para você. A vida é dura, a vida é difícil, estou cheio de conta para pagar, lá no meu emprego eles me perseguem. Você fala de coisas difíceis para o seu filho, dura, na realidade, você não pode falar só de forma superficial, porque ele é pequeno. Agora, quando o teu filho é grande, eu fui dos 4, lá em casa eu era o primeiro, tudo que era problema, meu pai com a minha mãe falavam comigo. Minha mãe me chamava e falava, vem cá, deixa eu dividir isso com você. Olha essa dificuldade que a gente está passando. Sabe por quê? Eu era ruios, já não era mais tecnon. Jesus nos convida a participar das dificuldades que o filho maduro enfrenta. Muita gente não quer deixar de ser filho tecnon, imaturo, porque não quer participar da responsabilidade da igreja, não quer responsabilidade dentro do corpo. A igreja hoje só quer para os cultos buscar a bênção. Só que tem o seguinte, só recebe a herança, a bênção, de fato, quem é ruios. Sabe por que você está frustrado e não tem recebido a herança? Porque você tem sido imaturo. Você não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Você não é fiel a Deus na sua palavra. Você não dá bom testemunho. Você não lê Bíblia, você não ora. Você falta culto, qualquer coisa, você se promete e não faz. Você gasta seus recursos de qualquer maneira, não abençoa a causa de Cristo e tudo mais. E você quer continuar sendo tecnon. E a Bíblia fala que enquanto o herdeiro for menino, ele é como um escravo, ele não pode herdar a herança. Ele vai ter que ter tutores. Aí enquanto você é menino, você tem que ficar vindo para a igreja em campanhas que o pastor faz jejum para ele orar por você, para que alguma coisa aconteça, porque você não tem maturidade para falar assim, ó, eu estou passando essa luta, mas eu vou fazer uma consagração, vou orar, eu vou para o monte, vou buscar a presença de Deus, o pastor está orando, eu vou orar também, porque eu sou ruios, eu sou filho maduro, eu vou participar desse sofrimento, vou trazer a responsabilidade para mim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Filho, você já é ruios, você já é ruios, filho. Pai, você está certo, não passa não, seja feita a tua vontade, manda aqui no meu peito, eu vou cumprir com o que o Senhor pediu. O que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o meu Pai. O que é ruios? É o filho que quando você olha para ele, você vê nele as características do Pai. O que está lá em Mateus, no capítulo de número 3, versículo 17? Então ouvi uma voz do céu que disse, este é meu ruios, amado, de quem me tenho prazer. Jesus, ele ama todos os seus filhos,
Deus ama os seus filhos? Sim ou não? Ama. Agora Ele tem prazer em todos os filhos? Vamos ser sinceros. Mesmo que doa você reconhecer isso. Quem tem mais de um filho aqui, quantas vezes um outro filho você deixou de ter prazer na atitude dele? É verdade ou não é? Você não deixou de amá-lo, mas deixou de ter prazer nele. Agora o que Deus fala para Jesus. Jesus cumpriu 30 anos na casa de Maria, Tecnó. Agora ele vai ser batizado, cumprindo o mandamento de Deus, se sujeitando a João Batista. Faz isso para que se cumpra a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só, aí Deus fala, esse aí não é Tecnó mais não. Está chamando a responsabilidade para ele. Ele, sabendo que é Deus junto comigo, foi lá na forma de homem e está aceitando ser batizado por outro homem. Esse aí está sendo que nem eu, está sendo humilde, está tendo as características que eu tenho. Ele vai poder manifestar a minha glória na terra, porque ele vai fazer o que eu faço. Aí depois que ele batiza, tem outras versões, Jesus fala, agora glorifica o Filho. Não é isso? Jesus fala, para que todo mundo saiba. Aí vem uma voz do céu e fala, este é meu ruios. Aqui foi a adoção de Cristo. Foi o reconhecimento público. Foi como a festa do Bar Mitzvah que os judeus fazem. Olha, ele agora é adulto. Ele passou tudo, sujeitou a Maria, sujeitou a José. E agora ele é isso. É meu filho em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em filhos maduros. Filho imaturo reclama por tudo. É ingrato. Não honra o pai. O filho maduro é guiado pelo Espírito. E a Bíblia fala que logo depois o Espírito levou ele ao deserto, porque ele não era mais menino. Tanto quanto Maria chega nele nas bodas de Caná, ele fala, o que eu tenho com você? Eu não sou mais Tecnó. Eu não devo mais obediência a você, agora eu sou ruios. Agora eu só tenho que manifestar tudo que foi ensinado. Eu não devo mais, ninguém deve chegar e subjugar. Eu não sou mais escravo. Agora eu sou livre para manifestar o que eu já aprendi. Quando é que você, no seu ministério, vai ter a liberdade para usufruir disso? Irmãos, eu tenho 37 anos. Nunca busquei ter um ministério independente. Hoje esse aqui é um ministério independente. Pastorei outros pastores, não só aqui como de outras cidades. Tudo pela misericórdia de Deus. Porque Deus me fez ser ruios. Deus me fez ser um filho que manifesta. E nem sempre hoje eu preciso de um pastor para ficar falando para mim, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo outro. Quando eu tinha antigamente. Porque hoje eu simplesmente sei o que eu preciso fazer. Eu sei. Será que você vai chegar num nível de maturidade espiritual como essa? Mas enquanto você não chegar, você vai ter que ter a gente para puxar a tua orelha. Para falar, fica no banco um pouquinho lá, toma um chazinho de cadeira. Olha, você está saindo muito, fica sentadinho aí. Olha, você tem que tratar sua esposa desse jeito. Olha, você tem que tratar seu marido assim. Olha, você tem que respeitar teu pai e tua mãe. Você tem que respeitar teus filhos. Olha, você agiu errado com aquele irmão, vai lá consertar. A gente tem que ficar cuidando dos meninos. Os meninos tem que a gente ficar pegando pela mão, tem que ser tutor deles. Dá trabalho. Você senta ele levanta, senta, levanta. Tecnó. Aí ó, o Tecnó aí, ó. Não está nem aí para nada. Não está nem aí para o dia 5, para o dia 15, para o dia 20. Nem sabe o que é CEMIG. Não sabe o que é aposentadoria, previdência social. Não sabe nada disso. Mas quando a gente cresce, irmão, é diferente. É ruim isso. Só que também a gente divide o sofrimento, só que a gente recebe a herança. Jesus falou para os discípulos, só agora, que todo o poder foi me dado no céu e na terra, eu divido com vocês. Porque agora você é ruios, Pedro. Você não vai mais me trair. Pelo contrário, é para mim morrer crucificado, porque vocês acham que eu sou igual a Cristo? Vocês estão me identificando, parelhado com Ele? Que maravilha, então eu sou ruios mesmo, eu sou filho, porque vocês estão vendo a identidade de Cristo em mim, mas não me crucifica na minha posição, me crucifica de ponta cabeça. O cara que antes fugia para poupar a sua vida, agora fala, não, crucifica, mas crucifica de ponta cabeça. Você já imagina o cara ser crucificado de ponta cabeça? O desespero que é, como é que o cara respira? Morre asfixiado.
pelo próprio sangue. Mas por quê que é ruins? Por que você vê uma igreja na Coreia do Norte, na China, na África, os caras sendo jogados dentro de fogueira, no mundo islâmico, cortando a cabeça deles? Você não vê nenhum mariquinha, desculpa a expressão, chorando. Ai, não me mata não. Estão lá. Porque é ruins. Eles não têm medo da morte. Porque eles sabem que a morte é só uma passagem para eles estarem onde eles devem estar. A Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Você acha que você vai viver quantos anos? Meu irmão, que dirá muito se você passar dos 70. Vamos ser realistas. Ainda mais agora, 49 anos para aposentar. Não é? 70, 80 anos. A sua vida não é nada, irmãos. É nada. Mas há um prêmio que está sendo proposto para nós na eternidade. Só que enquanto nós somos tecnó, nós vamos negociar princípios por qualquer coisa. O filho tecnó, ele vai na casa o pai vai na casa de alguém e ele entra no quarto de brinquedo de alguma criança, ele pega um brinquedo e esconde dentro da mochila. Sendo que o pai tem dinheiro para comprar qualquer tipo de brinquedo que ele quiser. Mas por que ele faz isso? Porque ele é imaturo. Então o pai tem que fazer ele devolver o brinquedo, pedir desculpa e dar umas 50 chineladas na bunda dele, para ele tomar jeito. E falar, nunca mais você vai fazer isso. Por que hoje tem tanto moleque? Agora eu estou melhorando aqui, eu estou ficando mais nervoso. Tanto moleque hoje casando, largando, porque os pais não ensinam eles a ser homem. Porque quando meu pai me ensinou, ele falou assim, ó, você tem 2 irmãs, você respeite a filha dos outros. E você gostando ou não, você casando, você vai ficar casado até o fim da sua vida. Agora vem os homens, não é porque ela me fez isso para mim. Ah, vai virar homem, rapaz. Quando eu dei minha palavra para a Daniela, a gente estava namorando, um dia ela ficou assim, não sei o que aconteceu, ela falou, tenho medo de você terminar comigo, porque eu dei minha palavra para você, eu vou casar com você. Eu sou homem, eu sou homem de palavra. Quanto que vale a palavra de um homem hoje? Você que é advogado, você sabe. Vale nada. Por causa disso, muitos de vocês têm levado os outros aos tribunais. Por quê? Não tem palavra. Você tem que ser firme com seus filhos, para que eles viram ruios, para que eles herdem a herança de Deus. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é isso. O sim traz alegria, mas o não é pedagógico. Amém? Talvez você está aqui achando que fazendo campanha e fazendo isso, é a campanha da fita, é a campanha do óleo não sei da quanta. Sabe o que essas igrejas estão ensinando? Está ensinando o povo a ser tecnó. Primeira lutinha que esse povo passar, eles abandonam a Deus. Primeira lei que colocar no país aí de perseguição, acabou. Porque não tem ruim, só tem tecnó. Mas Deus está procurando filhos como Jesus Cristo, ruios. Filhos que podem participar do meu sofrimento que ele. Paulo, você não vê uma carta dele, ele reclamando. Eu tenho o prazer de participar do sofrimento de Cristo, prisioneiro com Cristo. Mas peraí, quem prendeu você não foi Roma, não. Eu estou aqui por amor a Cristo. Nem esse gostinho eu não dou para Roma. Eu estou aqui por amor a Cristo. Porque eu faço as coisas igual ele. Então, igual quando eles prenderam eu também. Olha que legal. Quantos estão entendendo? Filhos, ruios. E o mais lindo que eu achei foi essa questão da adoção. Nem todo filho que é nascido da gente vai ser reconhecido, adotado como filho literal da gente. Pastor, você vê uma família que tem 5 filhos e sempre tem um ou outro, acontece infelizmente, que não tem nada a ver com o pai e com a mãe, não obedece, cresce, vive de qualquer jeito. O que é isso? É o tecnó, vai ser tecnó o resto da vida. É filho, a mãe e o pai vai amar, mas nunca vai dar prazer para o pai e para a mãe, porque nunca vai reproduzir nada do que aprendeu. Porque quando o filho é pequeno, ele é teu escravo, você faz o que quer, ensina ele, mas depois que ele cresce, ele é livre para reproduzir o certo e o errado. Então, se agora você tem domínio sobre ele, usa disso para você ensinar o teu filho. Seja duro com ele às vezes,
Seja firme com ele. Naquela época não tinha terapia não para criança. A minha terapia era a havaiana, daquela branquinha com a solinha azul. Ficava com a marquinha tudo estriadinha. Agora hoje em dia você não pode falar com a criança. Os pais só querem trabalhar o dia todo, não educam os seus filhos. É exatamente o que a palavra está falando aqui no sentido natural para nós e espiritual. Você quer ficar vindo para a igreja sempre para ter alguma coisa para reclamar? Não, porque Deus não fez isso por mim ainda. Porque, não sei, eu estou satisfeito com a igreja, estou satisfeito com as pessoas. Continua sendo tecnô, continua sendo imaturo. O desejo de Deus é que você seja isso. Seja reconhecido, que Deus fale com você o que falou com Jesus. Esse é meu filho. Imagina Deus falando, olha, nasceu de mim. Mas agora, mais do que nasceu de mim, mais do que tecnô é ruios, porque faz o que eu faço. É meu filho. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Porque Deus me reconheceu como ruios, para me ser um exemplo para toda a congregação. E Ele quer fazer isso com você. Amém? Vamos deixar de ser como crianças e vamos comer alimento sólido. Vamos amadurecer. Compreendemos através desse texto que os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Os crentes imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus. Uma criança é um nascido de Deus. Um filho é um ensinado por Deus. Uma criança possui a natureza de Deus. Um filho possui o caráter de Deus. Se puder, coloca essa frase aí. Nós vamos orar. Coloca esse aqui. Eu não quero ser como criança nesse sentido. A Bíblia fala que quem não for como uma criança não pode entrar no reino. Mas a entrada do reino é o primeiro estágio. Depois que eu entro, eu tenho que me tornar maduro. As coisas pequenas não devem me afetar mais. E para que você receba a autoridade de Deus sobre enfermidades, sobre doenças, sobre demônios, para que você possa exercer o ministério de Deus na terra, você precisa herdar a herança. O que a Bíblia fala? Que a criação, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos. Você que é inteligente, eu não vou responder, você que vai responder. Existem duas expressões para filho no grego, como eu ensinei aqui. De qual filho lá que você está falando, será? Qual filho? A natureza, a terra anseia pela manifestação dos filhos. Qual filho será que a terra está querendo que manifeste? O tecnô ou os ruios? Ruios. Está lá ruios, são os filhos maduros. Por que tem muita gente que é filho de Deus, pastor, mas ele não dá testemunho, ele atrapalha a vida de todo mundo? Porque é tecnô. Não amadureceu, não quer amadurecer. Deus não tem prazer nele. É filho de Deus? É. Em sua natureza é, mas em seu caráter não. A Bíblia fala que nós temos que buscar ter o caráter de Cristo. Quando você tem um caráter de Cristo, você se preocupa com seu irmão, você tem compromisso com Deus, você tem uma atitude totalmente diferente. Você não é imaturo. Por isso que a maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Você pode pegar uma pessoa mais velha que eu e ser mais imaturo espiritualmente que eu. Como pode pegar alguém também mais nova e ser, mais madura. Então, quando nós assumimos essa posição, Deus fala, agora eu vou fazer a adoção de vocês, vem cá. Vocês são meus filhos. Eu vou adotar vocês. A adoção aqui no original significa reconhecimento daquele filho pelas suas atitudes. Uma criança é um nascido de Deus. Um filho é um ensinado de Deus. Uma criança possui a natureza de Deus e um filho possui o caráter de Deus. Nós devemos ser como Jesus foi, filho de Deus, ruios, maduro. Um filho de Deus não troca a primogenitura por pão. Um filho de Deus não troca a primogenitura
por altos lugares. Não, eu vou te colocar nesse lugar alto aqui. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. Um filho de Deus não busca o seu prazer, não troca a presença de Deus por lixo, ruios. Deus quer gerar maturidade dentro de você. O Espírito Santo, ele já tem toda a capacidade. Então, como eu estava falando no início, a criança, ela é gerada e nasce. Nós somos nova criatura. Ok, e agora como é que eu vou ser transformado, Diego? Pelo poder do Espírito Santo, de glória em glória. E de acordo com o que eu não preciso me esforçar, só preciso me render. E Ele me ensina, Ele me guia. Não faça isso. Tá bom, não vou fazer. Não crio resistência ao Senhor. Não vou fazer o que o Senhor está pedindo. O que o Senhor está pedindo para não fazer. Faça isso, tá bom, Senhor, vou fazer. Agora, quando Deus para você fala, faça isso, e você não faz, e não faça isso, você faz, você está resistindo à voz do Espírito. Você não está sendo guiado, e por isso não vai ser maduro. Não tem como amadurecer, porque a maturidade é uma caminhada, e o sofrimento também nos leva a amadurecer. A forma como você lidar com os sofrimentos, a forma como você reage aos sofrimentos. Amém? Quantos estão entendendo? Então, como gostaria que essa mensagem fosse pregada em toda a igreja brasileira? Para que nós tivéssemos uma igreja ruins, o Brasil seria diferente. As pessoas não teriam TV a gato em casa, não a gato. As pessoas não iriam sonegar impostos. As pessoas não iriam comprar coisas falsificadas. As pessoas não iriam dar um jeitinho para as coisas, né? Então a nossa nação seria diferente. Mas nós temos os líderes que nós merecemos, porque nós somos corruptos. Então é necessário que nós possamos dizer: eu me arrependo, eu reconheço o meu pecado, eu não responsabilizo ninguém. A criança, você fala com ela, ela fala. Por isso que eu ensino aqui para os meus discípulos: não justifique. Porque você pega uma criança, você corrige, a primeira coisa que ela fala: não, papai, eu fiz isso por causa do fulano de tal, foi esse ciclano que fez isso. Agora o adulto fala: não, eu errei, me desculpa, eu não devia ter feito assim. Aí eu vejo que aquela pessoa é adulta, e eu trato de forma adulta quem é adulto, e trato como criança quem é criança. Não tem outra forma. Por que o pastor me exorta? Por que ele me trata desse jeito? Porque você é criança, você é escravo. O escravo a gente tem que falar não. Para o ruiz a gente fala assim: ó, vai lá e faz, fica à vontade, eu confio em você. Como você está entendendo? Vamos orar, curva a sua cabeça. Peça ao Senhor para que gere em você maturidade, para que você seja transformado, você pare de ser infantil, imaturo. Deus quer levantar você para ser um filho maduro. Deus quer que você se levante para glorificar o nome dEle. Oh Deus, levanta teu povo. Gera a plenitude do Espírito neles. Gera. Abra o teu coração para Jesus. Abre. Fala: Espírito Santo, me ajude a ser um filho maduro. Me ajude. Ore com toda a sua força.
Fala: Senhor, eu quero amadurecer, eu quero ser ruios, para começar logo a manifestar o teu reino, manifestar a tua vontade. A terra geme pela manifestação de filhos maduros, de filhos que têm o caráter de Deus, que se importam com o sofrimento alheio mais do que o seu próprio sofrimento, que não são egoístas. Aleluia. Quão poderosa é essa mensagem, que nós possamos entrar nessa cerimônia, nessa grande festa, e que o Senhor coloque um anel no nosso dedo, vestes novas, sandálias, e Ele possa dizer: agora eu te reconheço, eu te adoto como meu filho, não sendo filho de outro que agora se torna meu filho, mas filho que foi gerado de mim e que tem também o meu caráter, porque nem todos que são gerados dele têm o caráter dele. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. E se com Ele sofremos com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Assim como Cristo foi reconhecido como filho legítimo, nós também seremos. Na forma como nós comportamos no nosso sofrimento. E quando se torna ruim, se torna tudo seu, se torna dono de tudo, e representa todos os direitos e deveres legais. Você se torna dono de tudo que o Pai tem, e agora você é um representante legal dele. E então, por onde você passar, pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, porque agora você se torna um dono com direitos e deveres legais de Deus. Aleluia. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja nesta manhã. Derrama o Espírito. Hebreus 5:8 diz que Jesus, ele se tornou filho pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência como sendo filho. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ali fala de ruios também. Embora sendo ruios, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Nós nos tornamos filhos maduros, ruios, através do sofrimento. O filho pequeno, ele é imaturo, ele só quer coisas boas. Tudo é uma festa. Mas o filho maduro, ele sabe transformar o sofrimento em glória de Deus. Ele sabe glorificar a Deus no seu sofrimento. Ele sabe glorificar a Deus na sua atitude. Porque quando você está sofrendo, todos estão olhando para você. E a forma como você agir, você glorifica o nome de Deus. Você que tem sofrido por qualquer tipo de enfermidade, doença, luta, ore e diga: Senhor, eu quero aprender a obediência. Quero ser ruios. Quero ser obediente. Me ensina através do meu sofrimento. Que você não endureça o teu coração, não seja rebelde, mas diga: Senhor, eu quero aprender com tudo que eu estou sofrendo. E o Senhor irá te curar, irá te libertar, irá te restaurar, pode ter certeza. Mas todo esse sofrimento é para ensinar você a ser obediente, para gerar em você maturidade. Nós oramos em Teu nome, Senhor, que nós possamos aprender como filhos, como ruios, a obediência ao Senhor, no momento de dor, no momento difícil. Possamos ser fiéis a Ti. Fala com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém.
Aleluia. Jesus, o Filho de Deus. Nós temos muito que aprender sobre ser filho de Deus. Ser filho não é somente receber os benefícios, não é somente receber todas as bênçãos que vêm das suas mãos, mas é que o mundo possa olhar para nós e ver o Pai, possam ver em nós ruídos, caráter de Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra com todo carinho. Eu estava passando mal de madrugada, parando meu filho e estudando essa mensagem. E a minha esposa falou: você não vai vir deitar? Eu falei: eu estou estudando, porque amanhã eu vou pregar. Ela falou: manda o pastor Júlio pregar, porque o pastor Adriano também está vomitando. Manda ele pregar. Eu falei assim: ainda não vou dar esse gostinho para ele não, ainda vai pregar aqui no domingo, mas não vai ser hoje não. Eu estou doido para pregar essa palavra, eu tenho que pregar lá amanhã. Pastor Júlio, fica preparado que no domingo desse eu vou te colocar aqui, sem avisar, igual eu fiz com ele. E eu vim aqui com o maior amor trazer essa palavra para você, porque essa palavra tocou em mim. Eu quero que ela toque em você. Eu quero ser um filho maduro. Eu sei que muita coisa ainda precisa amadurecer. Eu quero amadurecer. Você que deseja juntamente comigo amadurecer, vamos andar juntos. Vamos aprender juntos. Vamos dividir os nossos sofrimentos e crescermos juntos em nome de Jesus. Amém? Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja para agora e sempre. Amém. Você que vai viajar dia 24 para estar com a sua família, que Deus abençoe você. Abençoe sua entrada e sua saída. Você tem um tempo maravilhoso com a sua família, em nome de Jesus. Glorificando a Deus nas suas atitudes, manifestando o caráter de Deus nas suas atitudes, não sendo um filho imaturo. Amém?